Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do StartCast, o episódio número 9. Estamos aqui com o Guiral, da Blocktime. Fala, meu irmão. Muito obrigado pela visita. Oportunidade. Muito obrigado também. O almoço foi top? Tranquilo, Foi bom? sossegado. Tá indicado? Estamos bem alimentados. Recomenda para outros? Com certeza, pode vir sossegado. Então tá bom. Gente, essa é mais uma entrevista que a gente faz aqui, né? Bate-papo, na verdade, né? Entrevista não, pelo amor de Deus, não, para. Não gosto, parece jornalista, né? William Bonner. Não, tô fora. E a gente gosta sempre de bater um papo sobre tecnologia, cibersegurança, o mercado de prestação de serviço. Aliás, a Start está bastante inserida nisso, a própria Blocktime. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua história aí, como que começou a Blocktime. Conta um pouquinho pra gente. Pelo amor de Deus, eu vou entregar a minha idade assim? Sério? Vamos lá. Sou João Carlos Nogueira Guiral. Na área de tecnologia há quase 35 anos. Comecei aí em grandes empresas, aí passei por Bradesco, COFAP, SESI e Fiesp. Na verdade, eu comecei um pouco mais aí como na área de mercado de capitais, fazendo aí um processo de transição entre a área de mercado de capitais e a área de TI. Eu tive que informatizar o Banco Bradesco de Investimentos na ocasião. Foi onde eu comecei minha jornada. Depois passei pela COFAP, fiz treinamento. Então, a gente começou essa jornada por aí. Depois COFAP, SESI, Fiesp. E aí, em 2000, eu decidi iniciar a carreira solo, como consultoria, começando a Blocktime. E aí, dedicação exclusiva desde então, desenvolvendo aí toda essa parte de consultoria em TI. Então, essa é mais ou menos aí um resumo da nossa jornada. Hoje aí nós temos aí uma empresa com 4 sócios, eu, a Aldilene, essa aí, coitada, minha atura já há 40 anos, né? Minha esposa, minha fiel companheira, né? Estamos juntos aí já numa jornada. O João Marcos, que é o nosso filho, e o Renan, que eu falo que a vida me deu como mais um quase filho aí, né? Fruto aí de uma grande amizade. O João Carlos Cazorla, que é um grande amigo, um grande parceiro, que a vida me deu aí ao longo desse tempo todo. E como que está hoje a Blocktime? Temos aí 24 profissionais que nos ajudam a conduzir tudo isso. Dividimos aí a empresa em 4 grandes áreas, né? Para atuação, para ajudar os nossos clientes e aprendendo sempre, transformando a empresa. Acho que já passamos por 5 grandes transformações. Acho que ao longo dessa jornada aí desde 2000, grandes transformações, que é o nosso desafio, que é o nosso grande desafio, que é buscar como que a gente pode ajudar os nossos clientes, como é que a gente pode ajudar as pessoas. Dessas transformações, qual que você elencaria que foi a mais desafiadora aí nos últimos anos? Eu acredito que quando a Microsoft anunciou que o Small Business acabou, eu falei assim, agora, o que eu faço da minha vida, né? Acho que todo consultor de TI viveu esse trauma. Eu falo assim, que até foi 5 de julho, eu gravo até a data, quando anunciaram, assim, falou assim, acabou aqui o Small Business. Eu falei assim, tá, o que eu faço agora da minha vida? Que ano que foi isso? 2013. Caramba. A Microsoft falou assim, olha, sabe aquele produto que você vende todo dia, que nem pãozinho quente, na padaria? Então, acabou, não tem mais. Eu falei, ixi, e agora? O que eu faço, né? Falei assim, bom, vou procurar minha fonte de inspiração. Fui para o Sebrae. Fazer o quê? Planejamento estratégico. Por quê? Porque eu preciso rever a minha empresa. Preciso redesenhar a minha empresa como um todo. Né? A hora que você se vê como o seu principal produto ou serviço sendo ameaçado, você fala assim, bom, agora eu preciso me reinventar. A nuvem está chegando. Mas o Brasil não estava preparado por uma questão de levar os nossos clientes para um serviço em nuvem. Né? A gente não tinha uma internet, a gente tinha uma LERDANET, né? Ou seja, ela subia e descia, parecia Operação Vagalume. Né? Acendia e apagava. Ela fala assim, cara, como é que eu vou dar uma sustentação para um serviço em nuvem numa internet que não se sustenta? Então, você se vê diante de um desafio. Então, vamos tentar enxergar como que a gente vai fazer para se reinventar. E aí a gente começa a repensar em estratégias, repensar em negócios, repensar em como que a gente vai modificar a nossa estrutura de negócios e prestar um serviço diferenciado para os nossos clientes. E aí a gente fala assim, bom, não tem volta.
Essa vai ser a realidade. Então, como é que a gente vai colocar os nossos clientes dentro dessa realidade? E aí a gente começa a trabalhar dessa forma. Levar os nossos clientes para a nuvem, prover, correr atrás de necessidades, correr atrás de como enxergar que os negócios dos nossos clientes vão para dentro dessa nuvem. Então, acho que a gente foi pioneiro em começar a levar os nossos clientes para a nuvem. Obviamente, eu falo que se tem que fazer besteira, faça besteira dentro de casa primeiro. Uhum. Então, quem foi a primeira vítima? Nós. Sim. Né? Então, fomos nós primeiros para a nuvem. Levamos toda a nossa infraestrutura, levamos todos os nossos serviços para a nuvem, apanhamos, tomamos na cabeça. Enfim, acho que isso já naquela época, já? A gente levou os nossos serviços para a nuvem quando a Microsoft chamava ele de BPOS, cara. Era um trauma aquilo. Nossa. Não era nem 365, era BPOS. E era ruim pra caramba aquilo. Nossa Senhora. Era instável, era um monte de coisa. Mas a gente era parceiro Microsoft, tinha que usar, apanhar primeiro, né? Sim. Então, levamos, apanhamos, aprendemos, né? Convivemos com aquilo tudo. E a partir dali a gente foi amadurecendo. Como é que a gente podia fazer para melhorar aquilo a cada novo lançamento, novo episódio. E assim a coisa foi evoluindo. E aí, à medida que a coisa ia amadurecendo, a gente escolhia um cliente, levava esse cliente e falava os riscos. Acho que assim, a principal coisa é transparência. Né? E é qual cliente que seria tão louco quanto a gente. Né? Porque sempre tem aquele cliente que assume o risco junto com a gente, no sentido de que ser o pioneiro, que ser aquele que é de vanguarda, que acredita na tecnologia, que acredita que aquilo pode ser bom para o negócio dele. E aí tem alguns clientes que realmente falam assim, não, eu quero. Mas você sabe dos riscos. Não, eu assumo o risco junto com você porque eu confio em você. Então, aí é a questão da relação da confiança, relação de relacionamento, daquilo que a gente pode colocar de transparência para o cliente, sendo franco e sincero. Uhum. Há risco? Há. Mas eu vou estar do teu lado. E quando vocês começaram essa jornada, houve, obviamente, que ter uma mudança também na questão de maturidade do time, né? Com toda certeza. Como que foi esse processo com o time? Você teve que mudar time, contratar umas novas pessoas ou não? Foi um processo de amadurecimento? A gente sempre se preocupa em capacitação humana, né? Em se preocupar em formar pessoas. Eu acho que a gente tem dentro da minha formação, da formação da Audilene e da formação da equipe, uma preocupação fundamental com a educação. Né? Eu venho de uma cultura onde o conhecimento ele tem um peso muito forte. Né? Ou seja, sem conhecimento não se vai a lugar nenhum. Eu falo para todo mundo que eu tive muita sorte na minha vida. A gente fala que sorte a gente constrói, né? Mas acho que eu tive o privilégio de não ter chefes na minha vida, mas sim líderes, né? E esses líderes por qual eu desenvolvi minha carreira, um deles, o Dr. Cássio Vecchiati, ele me deu uma oportunidade que ele me falou assim, eu vou te dar 3 coisas para que você escolha e você coloque em ordem de prioridade e grandeza para você. Né? E ele falou assim, escolhe para mim, eu posso te dar dinheiro, conhecimento e poder. Qual deles você escolhe? Quando você está duro, recém-casado... Dinheiro... né? Aí você fala assim, eu quero dinheiro, né? Você imaturo, aquela coisa toda. Ele fala assim, eu entendo o que você quer. E eu posso até te ajudar a conquistar um pouco mais de dinheiro. Mas ele nunca vai ser suficiente. Porque sempre as nossas necessidades vão ser outras. Sempre a gente vai querer mais, a gente vai querer almejar um pouco mais de recurso para a gente prover o bem-estar de quem quer que seja. E aí ele falou assim, eu vou te dar algo que ninguém te tira. Então, eu vou prover condições para que você tenha todo o conhecimento que você quiser. Porque, tendo conhecimento, você pode conquistar todo o dinheiro que você quiser. E você pode almejar todo o poder que você quiser. Então, aí, a partir disso, e com o passar do tempo e com a tua maturidade, você vai entendendo o que isso significa.
E o conhecimento é tudo. E aí tudo o restante você conquista, você vai atrás e você aí começa a dar valor para aquilo que realmente importa. Então, é nisso que eu levo sempre para a minha equipe, né? Vá atrás do conhecimento, né? E a gente busca trazer isso para dentro da empresa. Então, a gente só consegue fazer com que a equipe permaneça unida, que a equipe permaneça atendendo bem os clientes, que a equipe recicle, se a gente prover conhecimento para a equipe. Então, o tempo todo a gente está preocupado com isso. O tempo todo a gente incentiva a equipe a ir atrás do conhecimento. A gente provê condições para a equipe faça isso. Mas aí depende da equipe, depende das pessoas. Né? A gente não pode fazer pelas pessoas aquilo que elas não querem. Exato. A gente pode prover os meios e os fins, mas a gente não pode fazer por elas. Exatamente. Então, é isso que a gente sempre coloca para a equipe, a gente sempre coloca para as pessoas. E aqueles que aproveitam as oportunidades deslancham. Né? A gente perdeu, não, né? A gente participou do desenvolvimento de alguns profissionais nossos agora que o mercado levou. Levou, né? 10 anos de casa, levaram aí 2 profissionais nossos, mas perdemos? Não perdemos. Eles é que ganharam. Exatamente. Né? A gente gosta de dizer também aqui na Start, aqui é uma escola, né? Nós somos uma escola. Não tem jeito, né? Não, e tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Faz parte. O que eu quero é transparência. Né? A transparência que eu falo é o seguinte, você recebeu uma proposta, você vai fazer uma entrevista, só me fala com toda a transparência do mundo. Não tem problema, não. Nenhum problema. Nenhum. Né? Assim, recebi uma proposta, me chamaram para uma entrevista. Cara, na boa, vai. Eu torço pelo teu sucesso. O teu sucesso é a minha alegria. Não tenha dúvida disso. Isso eu falo para todo mundo. Não tenha dúvida disso. Porque a gente sabe, não é pelo nosso tamanho, mas eu não vou impedir as pessoas de crescerem e se desenvolverem. A gente não tem esse direito. Jamais. Nunca. O que eu vou tentar é falar, olha, é o teu momento? Será que você atingiu o teu nível de maturidade, o teu nível de conhecimento para este caminho? Né? E aí acho que a gente pode contribuir mais ou menos no desenvolvimento de uma pessoa. Ponderar. E é importante fazer o certo, né? Fazendo do jeito certo, como você disse, com transparência. Porque, infelizmente, acontece muitas vezes as pessoas não serem transparentes. Né? Isso que acaba sendo o chato, né? Na jornada. Mas faz parte também da vida empreendedora, normal, não tem jeito, né? Essa é a nossa dinâmica. Né? Exatamente. Mas quando a gente fala assim, a Blocktime é uma das... A gente estava até conversando antes da gravação, que a Blocktime começou lá atrás, nessa jornada do MSP, né? Quando talvez esse nome no Brasil ainda o pessoal nem fizesse ideia. A culpa é do Rodrigo. Pessoal da AD, parabéns aí. Vocês conseguiram colocar um termo aqui no Brasil que tá forte. Vai procurar o dicionário e tá lá, tá. Né? Por Rodrigo. Rodrigo Casola, tá lá. E muita gente ainda não conhece, não sabe o que é esse termo, como que funciona uma empresa, um MSP, né, que basicamente é uma empresa que oferece serviços de tecnologia de forma recorrente, contínua. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre como que foi essa jornada da Blocktime, quais foram os desafios que vocês tiveram que vencer naquela época para se tornar uma empresa madura do jeito que está hoje. Eu acho que a gente começa a discutir um pouco isso. Eu falo que o pessoal vai dar risada, né? Eu falo assim que um dos culpados da gente procurar uma evolução foi a Nextel. Como assim? Eu não aguentava mais o Nextel ficar tocando na minha cintura, cara. Parecia um negócio que não parava de tocar, de vibrar o tempo todo. Porque a gente atendia aonde estivesse. Então, a hora que você chega num determinado momento onde você tem que prestar um serviço, um suporte, onde você não tem um ponto central de atendimento, isso era uma das discussões que eu tinha muito com a Aldilene. A Aldilene, como fonoaudióloga, responsável por montar call centers, por ser responsáveis por grandes organizações e por participar da organização de grandes centrais de atendimento, traz uma experiência para nós, né, de centrais de atendimento, de experiência de cuidar disso. Ela fala, olha,
vai chegar uma hora que você não vai dar conta. E você vai começar a deixar de atender os seus clientes. E a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Num dos treinamentos do Sebrae de Planejamento Estratégico, quando eu cheguei no final do treinamento, a hora que a gente foi apresentar o trabalho final, eu estava com a sensação de que a gente não tinha feito nada. Sabe aquela sensação de você nadar e não entregar nada, que você vai morrer na praia? E aí o consultor que nos atendia, ele chegou, a hora que eu apresentei todo o trabalho, que a gente juntou tudo que a gente tinha construído, as ideias que a gente tinha juntado ali, ele olhou para mim, para minha cara, e eu falei para ele assim, cara, eu tô com a sensação de que a gente não fez nada. Ele olhou para minha cara e falou assim, você tá louco? Cara, olha tudo que vocês fizeram em termos de qualidade, de preocupação com o teu cliente. Vocês têm uma coisa no DNA de vocês que ninguém tira e que nunca vai deixar vocês, que é prover acessibilidade para as pessoas. Mas eu falei assim, mas espera aí, o que você quer dizer com essa palavra? Que essa palavra ela tem um outro aspecto, né, de uso. Ele falou assim, você dá um jeito, não importa a forma, de que o teu cliente chegue até vocês. Que ele tenha como acessar vocês para que vocês os atendam. Isso é uma característica que faz parte de vocês. Vocês não deixam o cliente de vocês na mão. Isso é uma característica da Blocktime. Você vai ajudar as pessoas, não importa como, não importa onde, não importa o que você tenha que fazer. Isso está no DNA de vocês. Então, use isso a teu favor. Né? E aí a gente passa a estruturar, né, essa nossa característica. Então, na hora que a gente começa a discutir o Rodrigo traz esse conceito para a gente, né, de acessibilidade. O que é acessibilidade? É o Dilene traz para nós. O que a central de atendimento tem? Um único ponto de atendimento, a centralização de tudo isso. Então, tudo começa num único lugar. Tudo está centralizado, tudo começa no único ponto. Falei, tá bom. Então, como que a gente vai educar o nosso cliente, que hoje fala comigo, falava com qualquer outro profissional da nossa equipe e era prontamente atendido. E agora ele não vai ser mais assim. Então, você passa por uma mudança de cultura, você passa por uma mudança de modo de atendimento, você passa por uma mudança de série de coisas. E aí você precisa introduzir ferramenta, você precisa ter ponto de controle. Tudo tem que ser registrado. Nada era registrado. Eu brinco que eu falo, a gente aprende, a gente fala de service desk, de help desk, acho que quando ninguém acho que talvez pensasse nisso. Eu brinco com todo mundo que a minha primeira ferramenta de help desk, sabe aqueles negócio de pedido de pizzaria, aquele espeto, que o pessoal tira o negocinho de pedido e vai espetando? Aquilo lá foi o meu primeiro help desk, foi aquilo, né? Na Fiesp, a gente não tinha como anotar. Eu falei assim, compra aquele negócio para mim. Vai ser... Só que acontecia, o chamado chato sempre ficava por último, porque ninguém queria pegar. Tinha o maior peso, né? Ficava lá para baixo. Né? Era a encrenca, sempre sabia que estava lá embaixo, cara. Né? Começou a comprar até papel de outra cor para saber. Quando é problema, é vermelho. Estava lá embaixo. Né? Aquela encrenca sempre estava por baixo. Enfim, a gente começa a organizar isso ali. Então, uma ferramenta para controlar chamado. Depois aí a gente fala assim, não é suficiente. A gente precisa saber o que acontece. E aí o Rodrigo vem com o conceito de uma ferramenta que vai nos ajudar a entender o que está acontecendo do outro lado do cliente. Uma ferramenta de acesso remoto. Então você vai ver um conjunto de ferramentas que vai te ajudar, através de uma central, de um painel único, você vê o status, como está funcionando o seu cliente. Então, falar de serviços gerenciados, ele tem dois lados. Um lado é o lado do cliente, que ele vai mostrar para o cliente algum resultado do trabalho que você está fazendo. Do nosso lado é ter uma central, um painel único, que mostre para você resultado, que mostre para você o que você precisa fazer, que mostre para você eventos que estão acontecendo no seu cliente que você não tem a mínima ideia. Só que depende de você. Depende de você em que sentido?
Depende de você saber o que você quer perguntar para ele te dar a resposta. Ele não vai te dar a resposta imediata. Se você não perguntar, ele não te dá a resposta. Então, você tem que programar que perguntas que você vai fazer. Então, ele não é uma ferramenta automática. Você vai perguntar para ele o que é, o meu no-break está com carga, o meu log de Windows está com erro. Que perguntas que você quer fazer? Então, não é simplesmente comprar uma ferramenta e deixar. E o que eu vou fazer com essa informação? Vai abrir um chamado? O backup está feito? Que ação que eu vou fazer? Então, não é comprar uma ferramenta por comprar. Você tem que capacitar as pessoas também para elas serem reativas ou ativas naquilo que ele vai te produzir. Então, se tornar um provedor de serviços gerenciados é uma cultura, não é uma ferramenta. A ferramenta é só o meio, então. Somente o meio. E exige isso uma mudança nossa de comportamento. Em que sentido? Consertar uma máquina é apenas uma das atividades que compõem o gerenciamento desse tipo de serviço. Então, eu não vou mais ser um consertador de máquina, um prestador de serviço de assistência técnica. Esse é um dos serviços que compõe. E aí eu tenho que mudar postura. Postura em que sentido? Eu tenho que começar a entender de negócio, eu tenho que começar a entender de gente. E é aquilo que a gente estava discutindo hoje. O quanto que nós, enquanto técnicos, enquanto CIA, tem uma formação técnica, eu sou um tecnólogo, eu fiz uma ciência da computação, uma engenharia de software, uma análise de sistemas, o quanto que eu sou preparado para conhecer de gente, conhecer de pessoas, conhecer de relacionamento. Zero. A gente estava falando sobre isso, né? Ou seja, essas áreas, né, que lidam mais com exatas, mais com codificação, com esse tipo de coisa, se fala muito pouco disso, se prepara muito pouco as pessoas, né, para falar dessa parte humana. E aí, de repente, eu tenho que mudar meu mindset, eu tenho que deixar de ser técnico para falar de negócio, para falar de relações humanas. Exatamente, sair do operacional, né? Conserta a máquina para o estratégico, né? Conversar com o estratégico. E aí, o que eu faço? Como é que eu dou esse pulo? Como é que eu dou esse salto? Eu saio do negócio, eu saio do técnico, vou para o negócio, volto para o técnico, falo com pessoas. Como que eu faço isso? Como é que eu dou esse salto? Sem preparar, sem nada. É aquela pulo na piscina vazia. Sim, exatamente. Né? Então, tem que se preparar. Tem que buscar capacitação, tem que buscar literatura, tem que fazer uma série de coisas. Porque se eu não faço isso, a ferramenta é só um meio. Então, não adianta eu ter só a ferramenta. Não adianta E aí, em discussões que eu tenho com várias pessoas, que é assim, vou fazer agora um curso de técnica de vendas. Tá, cara, beleza, ok. Ele vai me formar em vendas. Mas eu me capacitei para falar de relações humanas. Que antes de vender, eu tenho que falar de pessoas. Eu tenho que conhecer sobre relações, sobre pessoas, sobre relacionamento. Porque antes de vender, eu tenho que me relacionar. Se eu não tenho conhecimento... A venda é consequência, né? A venda é consequência. E tem uma questão que eu vejo que é... Nessa mudança de estágio, né, de sair do operacional para o estratégico, tem uma questão de que o empreendedor, aquele que está indo em busca do MSP, ele tem que entender como que uma empresa funciona. Se ele não sabe como funciona, ele só conserta sempre aquele equipamento daquela mesma forma, aperta igual o filme Tempos Modernos, né? Sim, Charlie Chaplin. Sim. Aperta sempre do mesmo jeito. Mas será que o Charlie Chaplin conhecia como a fábrica funcionava? Né? Eu tenho uma charge que eu uso demais da conta do Frank Ernest. Conhece o Frank Ernest? Não. Tem uma chargezinha que sai no Estadão. Eu sou daquele que lê jornal. Eu adoro ler jornal de papel. Adoro. Meu jornal, religiosamente, sexta, sábado, domingo é de papel. Né? E aí, existe uma charge, que até hoje é publicada, que é Frank Ernest. Né?
traduzindo para o Brasil, franco e honesto. É exatamente o que a Chard diz. É uma tira. Tá? Existe uma tira desses personagens que ele fala assim, depois de 35 anos, ele está na linha de montagem, ele fala assim, eu vou lá no fim da fábrica ver o que sai. O que eu estou fazendo aqui? Se você não sabe o que está saindo, você não faz parte do contexto. Você não tem a mínima noção do todo que você faz parte. Né? Então, é aquela coisa, você vai continuar apertando parafuso o resto da sua vida, sem saber qual o seu papel. Como é que você está inserido dentro desse contexto? Então, você vai continuar apertando parafuso. Exatamente. Vai continuar apertando parafuso. Então, na hora que a gente começa a desenhar tudo isso, né, a gente começa a ver a importância de cuidar de pessoas, de ver relacionamento, de se formar, de se capacitar em cima disso. E com a minha formação ela vem de administração de empresas. Né? E ao longo da carreira, eu sempre fui autodidata, sempre li demais, leio, continuo lendo, sou uma pessoa que lê muito, e uma pessoa que procura sempre entender o que está acontecendo ao meu redor. Eu falo que eu sou, entre aspas, um historiador frustrado. Né? Entre história e administração, eu tive que escolher administração por uma opção financeira, mas nunca deixei de ser um historiador. Né? Nunca deixei de procurar quem nós somos, onde nós estamos, de onde viemos, né? Para entender o contexto do mundo, para entender o que é isso aqui. Né? E isso faz com que a gente procure compreender a nossa sociedade. E a nossa sociedade, a base dela é relacionamento. Então, isso é básico para a gente compreender e dar esses passos e montar isso tudo. A nossa atividade hoje, por mais mecânica, entre aspas, né, por mais lógica que ela seja, ela é uma atividade de confiança. Por quê? Porque a gente administra aquilo que é mais valioso para as empresas. Nós avaliamos os dados, a gente avalia a informação, a gente gerencia aquilo que é mais caro para as empresas. Ah, mas será? A gente estava brincando, exatamente. Né? Como é que uma empresa sabe o valor dos dados dela? Tira da tomada, desliga, aguarda 1 hora e tenta fazer negócio. Simples. Tenta. Impossível. Essa é a verdade. Né? Não vai acontecer. Um negócio minimamente informatizado, esquece. Me fala alguma coisa que não está. Não, vamos lá. Eu não vou conseguir. A quitanda da esquina. Ele vai vender? Vai. A hora que você pedir uma nota fiscal, ferrou. Ele não vai conseguir dar o próximo passo. Porque ele não vai conseguir emitir uma nota fiscal, ele não vai conseguir comprar. Ele vai sobreviver com o que ele tem ali naquele momento. Depois disso, ele não vai conseguir. Porque ele não vai conseguir fazer um pedido, ele não vai conseguir receber uma nota, ele não vai conseguir fazer nada. Então, não há uma atividade hoje na qual você não dependa da circulação de informações e dados. Ponto. Não tem como a gente não entender que o valor hoje está na circulação de dados e informação. E aí tem um fator que, quanto mais essa informação tiver paradas e de forma quebrada, que aí é a ideia do só conserto quando dá problema, aí a empresa, quando ela faz a conta de quanto custa ela ficar parada, aí ela vai olhar para o serviço gerenciado e fala, pô, é muito mais barato. Mas aí a questão ela não se dá conta até quando acontece. Exato, né? E aí é tarde. Exato. Né? Porque ela não tem essa dimensão. Dimensão do quê? Do valor. Ou do significado, de quanto isso significa em termos de valor. Então, quando a gente começa a conversar com as pessoas, a conversar com o cliente, a conversar com o prospect, ou assim, eu falo assim, eu não vim aqui discutir de TI. Eu vim discutir de negócio. Como assim? Cara, me conta a tua empresa, me fala do teu negócio. A gente tem que discutir
que você é hoje, o que você quer, para onde você vai. A ideia é de ser um consultor mesmo, né? Mas é o nosso papel. Exato. É escutar. Primeiro, você só descobre as necessidades das pessoas se você as escutar. Uhum. A gente vai dar 2 coisas que são importantes para ela. Primeiro, o seu tempo. O tempo das pessoas e o seu são as 2 coisas mais preciosas que a gente tem hoje. Segundo, compreender as necessidades delas. Você só vai entender a necessidade das pessoas se você escutar as pessoas. Não tem outra forma. E aí é que estabelece uma coisa, que é relação e confiança. Você não vai colocar uma coisa que é preciosa, que são seus dados, na mão de uma pessoa que você não conhece e que você não confia. Então, precisa ser estabelecida uma relação de confiança para que você entregue aquilo que lhe é mais caro e mais precioso, para as pessoas. Senão não tem como. E até aproveitando essa ideia que a gente está conversando sobre a informação, a importância da informação, como que você hoje tem enxergado o mercado de cibersegurança no Brasil? Você tem aqueles que têm e aqueles que não têm. A maior parte não tem, né? Vamos lá. Eu acho que a gente tem que entender de 2 formas. Nós temos os que se desenvolveram por questões de necessidade, por ter recursos financeiros para desenvolver as questões de segurança. Aqueles que foram atacados e que tiveram que fazer alguma coisa, por bem ou por mal, ou pagar o resgate, ou gato escaldado tem medo de água fria. Sim, exato. E tem aqueles que falam que nada vai acontecer comigo. Eu quero andar junto com esse cara aí para ver o que ele faz, né? Né? Ele deve ter um santo muito forte, né? Esse cara aí, nada Eu vai falo acontecer. assim, ele acredita na Santa Ifigênia, São Bit e São Byte, né? É igual o cara lá falou assim, ó, Titanic nem Deus afunda, né? Deu a zica. É o iceberg, né? Deu... Ele não contava com o iceberg. Exato. O que eu vejo é o seguinte. Primeiro, a gente estava discutindo, a rede, ela criou uma ilusão. Quando eu falo rede, é o seguinte. A gente veio nos últimos 25 anos, desde a internet se tornou algo público, sempre venderam para a gente o seguinte, a rede é segura. Peraí, a rede é segura? Sim. A rede internet, o meio de comunicação internet, ela foi concebida para suportar a uma guerra atômica. Perfeito? Ou seja, se eu jogar uma bomba aqui, ela automaticamente se reconstrói para continuar o processo de comunicação. Então, a forma de comunicação da internet foi constituída para que ela fosse uma rede segura. Ok, então a rede é segura. Agora, botaram um fator dentro dessa rede. Qual que é esse fator chamado ser humaninho? Pessoas. Criminosos. Pessoas. Né? Pessoas. Né? Então, há pessoas que fazem uso dos instrumentos para o bem e há pessoas que fazem uso dos instrumentos para o mal. Na hora que você coloca pessoas dentro dessa rede, elas vão utilizar os instrumentos do jeito que lhes convém. Ponto. E aí, gente, esse é o grande dilema que qualquer ser humano, qualquer sociedade, qualquer um vai viver. A gente vai usar os instrumentos do jeito que a gente quer. Só que existia uma sensação de que a rede era segura. Então eu posso colocar tudo e qualquer coisa nela que está tudo seguro. Mas não é assim. As pessoas foram colocando as suas informações, seus dados, sua vida, tudo de forma desenfreada e sem se preocupar com o que estava se colocando ali. Então, as pessoas mais espertas, ou os sistemas mais espertos, falam assim, já que você está colocando tudo, eu vou me aproveitar disso. Já que tem valor, né? Ué, você está me entregando de graça, Exato. Eu te dou um sistema, você me entrega tudo. Está tudo bem. Não tem ninguém para regular, não tem regra, eu posso pegar o que eu quero. Eu te dou de graça e você me entrega a tua alma e está tudo bem. Mas espera aí. Enquanto você está me entregando isso, a sua informação individual não me diz nada. Na hora que eu coloco isso num coletivo e começo a utilizar a inteligência,
a processar, a entender comportamento, a entender outras coisas, peraí. Exato. A massa disso é inteligência. A massa disso significa muita coisa. E aí eu posso manipular, eu posso descobrir tendência, comportamento, eu posso descobrir muita coisa. Foi o que aconteceu no caso da Cambridge Analytica. Exatamente. Aí a luz amarela, vermelha, roxa, todas as luzes, aí foi, né? Acendeu tudo. Ou seja, se descobriu que não era bem assim. Então as informações, quando, né? Tudo que eu passo, o meu comportamento, eu entrego para os algoritmos, a coisa muda de figura. Então, não é bem. A rede pode ser segura, mas o uso das informações nem tanto. Então, eu preciso recuperar essa minha noção de privacidade, segurança e proteção de dados. A começar pelos indivíduos. Na hora que eu começo a trabalhar essa questão de segurança com os indivíduos, em que eu começo a falar assim, peraí, deixa eu proteger os meus dados, eu zelar pelas minhas informações e pelos meus dados, eu vou começar a zelar pelos dados dos outros, pela informação da minha empresa, pela informação da onde eu trabalho. Então, é uma mudança de comportamento. Então, falar de segurança da informação pura e simplesmente, porque veio uma lei geral de proteção de dados, porque veio um marco civil, porque veio isso, porque veio aquilo, desculpa, não vai resolver de nada. Eu tenho que começar a reeducar, ou melhor, a educar as pessoas no sentido de sensibilizar elas. E aí sim eu vou conseguir ter consciência. Se eu não agir dessa forma, a gente não vai conseguir gerar uma força de mudança. Né? E não adianta falar de uma forma isolada. Sim. A gente vai ter que falar de uma forma, de um contexto, de um modelo. E aí eu tenho que trabalhar com modelos que já estão prontos, com modelos simples, de que as pessoas possam compreender. E aí a gente começa a estudar um NIST Cybersecurity Framework, coisas que estão aí à nossa frente, que sejam de fácil compreensão para as pessoas. Né? Eu vou ter que identificar os meus recursos, proteger, manter atualizado, detectar as falhas, dar uma resposta quando eu tiver um ataque cibernético, saber para quem eu ligo. Todo mundo sabe como é. Se você tiver um problema de incêndio, para quem que você liga? É bombeiro, né? Né? Você sabe, qualquer criança, se você perguntar, ela faz o quê? Qual que é o número do bombeiro? Qual que é o número da polícia? Todo mundo sabe o que fazer. Eu sofri um ataque cibernético. Você faz o quê? Corta o cabo, tira da tomada? O que você faz? Ninguém sabe. Então, é isso que a gente precisa começar a fazer. Mas eu não tirei backup dos meus dados. Azar o seu, perdeu. Mas era para fazer? Hello, né? Faz tempo. Toda a tua vida está ali dentro. Toda a vida da tua empresa está ali dentro. Então, por que você não faz? Por que você não quer fazer? Por que você fica impedindo do sistema operacional atualizar o teu celular ou o teu computador? Está lá no manual do teu carro. Troca o óleo a cada 10 mil quilômetros. Mas você não quer aplicar o patch de segurança que impede do hacker de te atacar. Será que não é a mesma coisa? É a mesma coisa, né? Então, as pessoas elas ainda não entenderam a relação de risco. Né? Troca a pastilha de freio, mas não deixa o raio do sistema operacional se atualizar. Porque parece que não entende a noção de risco até a hora que acontece. Então, acho que a nossa responsabilidade hoje é trazer esses conceitos para essa realidade. Né? Diz que 190 para chamar a polícia e diz que para a sua empresa de TI antes que aconteça um ataque cibernético. Não é se acontecer, antes. Uhum. Para que ela possa te ajudar a prever, para que ela possa te ajudar a impedir que isso aconteça. Então, o papel do MSP, o papel o nosso papel enquanto provedores de serviços gerenciados é atuar na prevenção e não depois. Depois a gente até vai fazer muita coisa, mas vai demorar quanto? Uma semana? Qual é o preço que você vai pagar por isso?
Nesse caminho de... Porque o comum é o MSP ele começar ali sair da ideia do break fix, aí vai para serviços gerenciados de tecnologia, e aí ele começa a enxergar um outro universo também de serviços gerenciados, né, com outras soluções. Como é o caso aqui da Start, enfim, outras soluções de mercado de backup, aí tem backup, firewall, entre as partes de segurança e tal. O que você diria para esse cara que ainda está ali começando esse caminho do MSP, né? Quais vão ser eu não diria nem os desafios, mas o que você apontaria de caminho para ele quando ele começa a ir para a cibersegurança? Qual que seria a primeira coisa que você faria? Olha o NIST, olha o SysControl, olha aí essas coisas, porque dentro do SysControl e do NIST, você vai encontrar lá 56 itens. O que eu tenho que ter? Inventário, documentação, identificar se os recursos da minha rede, demitir um funcionário, você apagou o usuário dele? Você trocou senha, você tem dupla autenticação, o básico do básico. Ele já dá o framework ali. Ele já dá tudo, ele já dá os passos. Quanto custa isso? 0. Tá aberto lá no site deles lá. Tá lá no SysControl. Eu entro lá como empresa, eu entro lá, crio meu registrinho, tô lá, eu posso seguir passo a passo. Legal. Então, o que é? É um checklist. Eu consigo ter noção de risco. A primeira coisa que eu tenho que fazer é saber qual o tamanho do meu risco. Para qualquer empresa, qualquer empresário que queira evoluir, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual o tamanho do meu risco. Então, o que eu falo, o que a gente fala para qualquer cliente hoje, o que a gente tem divulgado, né, na COPTI, nas associações que a gente tem procurado divulgar material de cibersegurança, é qual o tamanho do seu risco. A questão não é vender nada, a questão é criar condições para você avaliar o seu risco. Por quê? Se eu não sei o tamanho do meu risco, eu não sei aonde investir. Vou aplicar LGPD. Tá, para quê? Para guardar um papel debaixo do armário, guardar na gaveta? Tem sentido? Se a minha máquina tem 10 anos de uso, eu vou fazer LGPD. Lindo. Vai guardar na gaveta. Por quê? As coisas têm que andar em sincronismo. Eu tenho que investir no tecnológico, no humano e no legal. Se eu não investir, eu brinco com todo mundo. É um pato manco. Nessa jornada, muita gente vai ter dificuldade, né? Porque assim, você já tem uma orientação e o NIST ele já traz ali até um framework, tem até um e-book deles lá bem completo, né? O pessoal da COPTI já traduziu alguns materiais? Você tem materiais que foi traduzido. O NIST ele tem módulos que foram traduzidos o módulo do NIST Cybersecurity Framework foi traduzido pela Módulo aqui no Brasil. Ele legal. É o tradutor oficial. Foi traduzido. A Módulo faz um trabalho sensacional. Eles já são associados do NIST há muitos anos. Então, o guia do Cybersecurity Framework é traduzido por eles. Eles que são dos responsáveis por essa tradução. O SysControl, que eu me recorde, tem alguma tradução básica, mas não é um inglês difícil de você compreender. Dá para usar o próprio tradutor dos navegadores para você fazer alguma coisa. O importante, primeiro, consciência. Então, o framework ele vai te dar uma noção do todo. Mas você tem muito material produzido pelo governo americano, que dá noções básicas, que tem planilhas, que tem um monte de coisa. A NSA, né, que fez os materiais, né? NSA. Tem um Small Business lá, exato, tem material para Small Business, né? Eles falam que as 10 ferramentas, 10 caminhos para a proteção de pequenas empresas. Exatamente. Eu fiz uma pesquisa e a gente tem acho que alguns links, se não me engano, também se precisar, me procura, que eu passo para todo mundo. Reino Unido, Canadá, Austrália, Coreia, esses principais países no mundo, todos eles
tem materiais produzidos para pequenas empresas. E tem, inclusive, certificações obrigatórias. Tanto para... Do próprio governo. O próprio governo obriga que os prestadores de serviços, ou seja, eu, você, qualquer prestador de serviço, consultor de TI, tem que ter uma certificação básica em segurança da informação para que ele possa prestar serviços para os pequenos negócios, com recursos subsidiados pelo governo. Por quê? Qualquer pequena empresa que sofrer um ataque cibernético, o prejuízo dela é gigantesco. Ou ela se recupera gastando o dinheiro que ela não tem, ou seja, é prejuízo, e para se recuperar custa muito, e ela vai perder duas coisas que custa muito para recuperar: credibilidade e confiança. Fora a perda para a sociedade também, né? Economia, emprego, tudo, né? Vamos trazer isso para o Brasil? Vamos lá, vamos trazer isso para cá. Uma empresa de contabilidade, se ela for atacada próximo do dia 15 ou 20 de um mês, ela não vai conseguir gerar DAS, ela não vai conseguir fechar uma folha, ela, em resumo, ferrou. Ou seja, se ela não conseguir fazer nenhuma dessas coisas, ela vai ter que arcar com multa, ela não vai conseguir processar a folha vai gerar atraso, ela vai ter que pagar multa por atraso de folha de pagamento, ela vai ter que arcar com um monte de coisa. Irá ser terrorista? Não, eu sou realista. Uma recuperação de dados, a gente sabe o quanto tempo isso pode levar. Na melhor das hipóteses, vai 48 horas, 72 horas. Se tiver backup, se tiver em ordem... Tudo bonitinho, né? Na melhor das hipóteses, você vai ter que formatar todas as máquinas. Né? É procedimento, gente. Não vamos de procedimento. Uma máquina contaminada dentro de um escritório de contabilidade com 10 máquinas, são 2 dias para você recuperar um ambiente. Trabalho sério, 2 dias. Tá? Porque não é apagar tudo. É investigar o que aconteceu. Concorda? Sim. Apagar formatar a máquina é o menor dos nossos problemas. É fácil até, né? Tira da tomada, formata, 2 horas está com uma máquina no ar. Perfeito? Agora, da onde veio? Por que aconteceu? Porque pode acontecer de novo, né? Se você não descobrir a origem, exato, vai acontecer de novo. Sim. Veio de casa, veio do home office, veio da onde? De qual é a máquina, origem? De qual veio exato. de dentro do escritório, veio de fora, veio do home office de alguém. É. De onde veio? Então não se restringe hoje a simplesmente ser alguma coisa do próprio escritório. Pode ter vindo de um cliente. E aí? Como é que você descobre isso se você não tem política, se você não tem norma, se você não cuida? Então, a abrangência que a gente tem hoje é muito diferente de coisas que a gente tinha, sei lá, 3 anos, 4 anos atrás. As coisas mudaram demais da conta. A gente não está mais restrito a um universo que antes estava, entre aspas, contido. Antes as máquinas estavam dentro do escritório e a gente tinha uma delimitação de área muito mais restrita, muito mais contida. Hoje você tem todo mundo fora do escritório, é home office. A máquina é de quem? É minha, é sua, é do escritório. O que a máquina do funcionário que está acessando tem de restrição ou tem de controle e segurança? Está atualizado ou não está? Qual o controle que você tem sobre a máquina de terceiros? A gente não sabe. Qual é a política da empresa? Então, essas discussões precisam ser levadas em consideração. Precisam ser colocadas à tona. Precisa ser levantado tudo isso. Né? Então, essas discussões precisam ser levantadas, precisam ser discutidas. Né? Não dá para se jogar mais isso para debaixo do tapete ou se colocar para frente. Então, não adianta tampar o sol com a pele, não adianta vendar os olhos e falar assim, não vai acontecer comigo. Não é se, é quando. Se eu não fizer, vai acontecer.
Vai. Eu só estou adiando. Nesse caminho, você... qual que é a importância que você enxerga de parceiros estratégicos para os MSPs nessa jornada da cibersegurança? Eu acho que você tem que pensar em quem vai te prover conhecimento, em quem vai estar caminhando sempre com você no sentido de evolução. Evolução na questão de ferramentas, a questão de estar caminhando junto. Ele tem que ser estratégico. Estratégico é o seguinte, não pode ser uma solução única. Única em que sentido? Tem que ter uma série de soluções integradas. Por quê? A gente estava discutindo isso no almoço. Nos Estados Unidos, as ferramentas ela têm um peso dentro na nossa prestação de serviço. Ela representa, nos Estados Unidos, algo em torno de, no máximo, 5% do custo. No Brasil, o custo de ferramentas dentro da composição de um preço na prestação de serviço pode representar de 35% a 40%. A gente está longe ainda, né? O custo... mas ser um MSP ou fazer o trabalho como de serviço gerenciado é caro. Não é caro. É que o custo de ferramentas para que a gente torne um ambiente seguro, para nós, é caro. E ao preço-valor que o cliente está disposto a pagar nesse momento, ainda tá distante, né? Daí você vai compor dois custos, né? O custo de mão de obra do Brasil, mais o custo de ferramenta. Então, são dois itens aí que a gente não foge. Então, ele tem que olhar para o valor do ativo dele, que é a informação. Quanto custa esse ativo? Qual o valor que ele dá para esse ativo? Qual o custo do negócio dele parado? E apostar que vale a pena preservar esse ativo. As ferramentas aí claro que eu recomendo que o pessoal vá atrás aí da framework do NIST, né, que ele já dá várias orientações. O próprio NSA lá dá orientações até de ferramentas, né? Mas o que você sugeriria para o pessoal que está começando a entrar nessa onda aí da cibersegurança para os clientes, né? Que recursos, ferramentas que você acha que são essenciais para proteger as pequenas empresas? Eu acho que você tem, dentro desse modelo, você precisa primeiro de uma ferramenta de inventário. Eu acho que pode começar aí com um OKS, existem algumas ferramentas, eu não vou lembrar de cor os nomes, mas que você pode rodar e que você vai fazer inventário. Até 5 ou 10 usuários, ele é gratuito. Uhum. Não existe... O que vai exigir de você? Um pouco de conhecimento. Não tem como fugir disso. Eu quis dizer, não existe nenhuma ferramenta em português. Poucas ferramentas eu conheço que em português que tenham alguma coisa nesse sentido. A segunda não existe para pequenas empresas antivírus gratuito. Não se iludam. Mas tem o XYZK que é free. Vamos lá. Qualquer antivírus gratuito não é de uso comercial. Ponto. Não é. Está lá no contrato. É limitado, né? É limitado. Não é limitação, gente. Sim. Vamos lá. Antivírus gratuito é de uso pessoal. Ponto. Sim. Segundo, há uma limitação. Ponto. Então, por que eu vou usar de forma irregular um produto que é limitado? Eu vou estar me expondo. Não vou entrar na questão de técnica. Sim. Tá? Eu estou só entrando na questão legal e de limitação. Sim. De licenciamento, né? Ponto. Sim. Né? Então, se eu sou um empresário e eu preservo pelos meus dados, será que o meu
o meu ativo, ele não vale R$ 500 por ano? Aí isso é barato, hein? Tá? Então, Muito barato. só isso. Então, primeiro, saber disso. Segundo, manter o sistema operacional atualizado. Ah, mas ele vai todo dia. Né? Eu vou ter que reiniciar minha máquina. Colega, o que vale você reiniciar a tua máquina na hora que você está indo embora e deixar atualizar e ter tudo atualizado, ter tudo bonitinho, né? E você não correr risco. Ah, mas ele pode ter um acidente. Acontece das coisas, né? Faz parte, né? Então, esse é por onde você começar, manter a tua coisa atualizada. E máquinas se aposentam, gente, olha só. Ficam velhas, né? Incrível, né? Puxa vida. Por que será que a máquina de 10 anos atrás ela não roda o Windows 11? Ou não roda o Windows 10? Porque a bicha não aguenta, cara. A bicha tá se esgoelando lá, né? Aquela coisa, tá se matando, tá se acabando, tá derretendo ali. O processador dá para fritar ovo no coitado, né? Porque ela não foi feita para isso. Então, eu preciso entender que eu preciso fazer a substituição do equipamento. Não tem como. Ele vai ter uma vida útil. Né? E aquela coisa, máquina barata vai me dar pouca performance. Então, não adianta eu querer tirar leite de pedra. É a mesma coisa, não vai funcionar. Então, é identificar os meus recursos, né? Saber o que eu estou comprando. Nada contra quem compra uma máquina em supermercado. Mas será que é a melhor máquina? É a máquina ideal para um negócio? Será que ele vai me dar performance? Será que eu vou ter o software ideal para o meu negócio? Acho que não. Não é o melhor lugar para comprar. Né? Não vai ser. Né? Não tem muito a ver. Faz muito sentido. Ali você vai encontrar preço. Se você quer preço, exatamente, você vai comprar no supermercado. E bons carnês também, né? Agora, se você quer alguma coisa legal, que te dê garantia, né? que o fabricante vá até você, né? Ou seja, que você seja atendido dentro... Assim, você pode ficar 15 dias sem máquina. Se você compra uma garantia balcão, é isso que vai acontecer com você. É 15 dias sem máquina. Então, se você pode esperar 15 dias para continuar trabalhando, tá tudo bem, tudo cara. Bem, Mas se você precisa da tua máquina no dia seguinte, eu acho melhor você comprar uma garantia que, sim, se acontecer alguma coisa, no dia seguinte eu tenho alguém consertando a tua máquina. Então, acho que é esse conjunto de coisas que precisa ser pensado e analisado para proteger os dados. Backup tem que ter, cara, não tem como. Ah, vou guardar no disquete, no pendrive. Para, né? Não dá. No mínimo um backup em nuvem. Uhum. Ah, mas por quê? Porque o pendrive vai ser contaminado, o HD vai ser contaminado. A primeira coisa que o cara faz quando invade tua máquina, o que ele faz? Mata o backup que está no pendrive, né, colega? Ou no HD. Para quê? Para que você não recupere. É fato. Né? Então, essas coisas têm que ser feitas. Ah, o cara foi demitido. Ok, apaga o usuário dele. Então, são procedimentos que eu tenho que fazer. Ah, não tenho tempo para fazer. Por isso que a gente existe. Segundo, qual é a política da tua empresa? Qual é a regra? Teu funcionário não tem regra? Qual é a regra da tua empresa? Quanto custa fazer uma regra? Vamos fazer a política, 20 páginas. Quem é que vai ler uma regra de 20 páginas, colega? Ninguém. Vai para a gaveta. Nem o dono vai ler. Não vai. Então, qual é a regra? Cara, aqui não entra máquina de terceiros, ponto. Essa é uma regra. Vamos lá para a segunda. Qual que é? Ah, não pode usar e-mail da empresa para compra particular. Segunda regra. Ponto. Todo mundo tem que usar múltiplo fator de autenticação. Terceira. E assim vai. Faz lá 20 regras, gente. É o começo. Você está estabelecendo regras entre você e teus funcionários. E aí você começa a criar cultura. Quanto vai custar isso? Nada. Dá para começar hoje, né?
Principalmente a política, né? Principalmente. Por quê? Porque a gente está estabelecendo normas, estabelecendo regramento. Exato. Porque senão cada um faz o que quer, ninguém cuida de nada, né? A planilha financeira está em tudo quanto é máquina, está todo mundo vendo todas as informações e está tudo bem. Se está tudo bem, está tudo bem. Não tem segmentação de informação, não tem confidencialidade, não tem nada. Então, estabeleça a regra. Então, são os primeiros passos no sentido de uma cibersegurança. Né? E ter análise, gente. Aquela coisa, eu falo assim, para que você compra um firewall se você não sabe, se você não vai ver que está sendo atacado? É como botar alarme numa casa e não ativar, né? É igual cerca elétrica, né? Tem cerca elétrica na casa, mas desliga, quando, né? Não, quando desliga. tá desligada, né? Tá desligada. Só para assustar. Só para estar lá. Só para mostrar. Não tem sentido, gente. Né? Então, se eu vou colocar proteção, eu tenho que olhar se a proteção está sendo funcional. Aquela coisa, eu ponho antivírus. Você viu se o antivírus está funcionando, está atualizado? Se teve alguma detecção de alguma coisa? Não vi. Então não põe, cara. Não tem sentido. Não tem ninguém olhando aquele negócio. Tem que ter alguém que seja responsável por analisar o que está sendo feito, qual o resultado daquilo. Né? Porque senão não tem, as coisas não tem lógica, não tem sentido. Eu tenho detector, mas eu não sei se ele está detectando ou não. Né? Tá lá de enfeite. Tem até um meme de um senhorzinho, não sei se você já viu, né? Quando fala o firewall que não funciona, firewall mal configurado, né? Aí, igual porta de balada que os caras fazem assim. Sim. Aí tem lá sim. O cara só fazendo assim. Tá parecendo dando a benção, né? Tô dando a benção. Né? Firewall mal configurado. Vai com Deus. Não, é isso, gente. Então, é melhor não fazer do que fazer desse jeito. Né? Porque não tem sentido, né? Não tem sentido. Tem uma pesquisa do Gartner, que a gente até fez um conteúdo, uma live faz algum tempo já, que demonstrou que 99% das falhas de segurança que vieram, ataques cibernéticos que vieram por causa do firewall, foi por falhas de configuração. 99%. Os caras fizeram uma análise e falaram assim, às vezes não é o firewall, qual firewall, enfim. É a configuração. Se você não configura direito, não adianta nada. E aquela outra, é treinar o básico, né? O treinamento básico, eu falo assim, você tem aquele primo... Hoje eu recebi, antes de vir para cá, tá vendo meus e-mails, meu primo árabe mandou de novo aquele e-mail do Banco Suíço, que eu tenho o dinheiro para sacar. Tem. Vou preencher o formulário. Toma cuidado, hein? Gente, eu não tenho primo árabe. Caçamba, meu. Todo dia tem uma conta da Vivo para pagar. Da NET, da Vivo, todo dia, cara. Meu cunhado recebeu um e-mail faz umas 2 semanas. Ele até me mostrou. Falou assim, olha isso aqui. Um e-mail de um cara falando que um cara zen lá, sei lá de onde que era, lá dos Estados Unidos, morreu. A família toda já estava morta. Aí identificaram que ele fazia parte da genealogia do cara e que ele tinha 18 milhões de dólares para transferir para alguém. E aí, se ele topasse, o cara que estava intermediando a negociação ganhava metade. Negociou, ele tinha que pagar. Ele tinha que pagar. Ele tinha que pagar um valor de consultoria lá, de intermediação, óbvio. Tem que antecipar. Porque você vai ganhar 18 milhões de dólares. Né? Cara, é absurdo. Tem gente que cai, tem gente que cai. Cara. Olha, tem gente que... Então, essas coisas que a gente precisa treinar funcionário nisso, precisa fazer essas coisas. E eu falo assim, quanto custa? Nada. Basta a gente ter consciência, pegar materiais na internet que são sérios. Tem os documentos do NIC-BR. São materiais bons? São. São materiais sérios? São. São materiais com uma linguagem para negócio? Não. É mais acessível, né? Mais simples, né? Tá? Então, não são materiais ainda que eu considero materiais voltados para um público. Eles até têm um conteúdo para escolas, né? Tem os materiais que eu falo, os materiais são bons. Tipo um gibizinho, assim, né? Os materiais são muito bem produzidos. Tá?
mas não são materiais numa linguagem de negócio. Sim. Mas para utilizar, para ter consciência, para a gente poder começar, sensacionais. A NPD fez alguns materiais em parceria com eles, voltados para a igreja. Legal. Né? Tem uns materiais muito engraçados agora. Isso eu não vi, não. Não, isso aí tem uns que são legais. Vou procurar. A mulher falando assim, meus dados na igreja, ai, Jesus. Né? Tá muito engraçado, tá muito bacana esses materiais. Então, assim, vale a pena, tem material muito bom. Mas tá lá. E o que as pessoas estão fazendo? Nada, não estão acessando, não estão divulgando, não estão indo atrás. Então, tem material, mas precisa divulgar. As pessoas precisam começar a fazer esse material circular. Porque senão vai ficar lá. Porque é aquilo, né? A consciência, como você falou, né? É a primeira etapa para que depois venha confiança e valorização, né? Exato. Senão, não tem. Então, a nossa responsabilidade enquanto MSPs, enquanto assistência técnica, dê o nome que quiser, cara. Consultor de TI, técnico, what else? Nome que quiser. A gente tem que fazer esse papel. A gente tem que conscientizar a sociedade da importância de zelar pelos dados. E que recomendações finais você daria para esses MSPs que estão... Esse empreendedor, empresário que está arrumando para essa área de cibersegurança, porque para você, assim, cara, é primordial. Eu sei que no podcast aqui já tiveram várias, né? Estude. Comunicação é uma delas. Conhecimento. Primeira coisa é conhecimento. Vai atrás de conhecimento, cara. Eu tô com 56 anos e acho que enquanto o bit e o byte aqui, né, os neurônios permitirem, cara, eu vou atrás de conhecimento, eu vou atrás de informação, eu vou encher o saco de quem quer que seja para que eu consiga ter acesso à informação e eu consiga levar a informação para quem precise. Eu brinco, me dá condição, me dá forma, me dá jeito, me permita ajudar a disseminar o conhecimento e a informação. Porque isso é o que vai fazer a mudança. Se você for atrás da informação, for atrás do conhecimento, você vai fazer a mudança na vida de alguém. Principalmente na sua. É isso, né? Tem muita gente que fala assim, eu vou reter o conhecimento. Meu filho. Pior coisa que faz. O conhecimento de hoje já não vale amanhã. Ainda mais na sociedade, na forma que a nossa sociedade hoje ela anda. O ChatGPT está aí, cara. Já era, foi. Né? A velocidade com que as coisas estão acontecendo é alucinante. É verdade. Então, o conhecimento ele está vencendo muito rápido. A velocidade com que as coisas estão acontecendo são muito rápidas. Então, quanto mais interação, quanto mais troca, quanto mais a gente conseguir trocar ideias, quanto mais a gente interagir com as pessoas, mais informação a gente vai ter, maior a capacidade nossa de conseguir produzir coisas, interagir, trocar ideias e chegar a conclusões. Primeiro, não seja radical. Né? Ninguém é dono da verdade. E o que a gente sempre tem a ganhar em ouvir as pessoas. Né? Acho que eu falo assim, alguém nos deu 2 ouvidos e uma boca exatamente para a gente usar na proporcionalidade. Escutar muito. E respeito. Acima de tudo, respeito pelas pessoas, respeito pela ideia dos outros. Escutar. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Vamos respeitar as opiniões. Não custa. Estamos precisando bastante disso, aliás. Muito. Né? É só respeito. Respeitar as opiniões. Ninguém precisa converter ninguém. Exato. A gente só precisa respeitar as opiniões uma das outras pessoas e que isso faz com que todo mundo saia ganhando. Todo mundo sai ganhando, todo mundo e se enriquece em ouvir. Debate é bom? Maravilhoso. Adoro um debate. Né? Onde não há nem ganhadores nem perdedores. Simplesmente um bom e ótimo debate. Então, busque o conhecimento. E eu acho que é assim que a gente cria um ecossistema, né? Uma comunidade de pessoas que comunidade escutam, acima de ouvem. tudo.
né? Porque isso que fortalece tudo isso, que troca ideias, que faz com que a gente enriqueça, que a gente cresça. Top demais. Aqui é uma mentoria praticamente, pô, uma aula. Agradeço mais uma vez a A oportunidade. gente vai ter que marcar mais vezes, hein? Agora eu vou ter que ir lá. Vamos embora, vamos lá. Você já tem o Block Time Podcast já? Temos lá, o João Marcos tem lá, o nosso cowork tem uma sala lá com o pessoal, que é um dos nossos parceiros lá, Trompetes. Então, querendo, tá o convite. Mas vocês já têm o podcast? Tá quase saindo. Já estou intimado já. Quando sair, já convida a gente, hein? Pode deixar. A gente gosta de um conteúdo também. Será convidado. Grau, muito obrigado, viu, cara? Um abraço. Muito Obrigado mais Deus uma abençoe. Vez. Amém. Continue abençoando a jornada de vocês aí da Block Time. E basicamente é isso. A gente gosta disso, né? Aqui no StartCast, o próprio Start é o ecossistema, escutar, ajudar, apoiar, e a gente sabe que o ecossistema ele é construído assim, né? A gente apoiando, sendo estratégico e estando lado a lado do parceiro, dos MSPs. A gente aprende pra caramba nessas gravações, né? Com os próprios parceiros, e a gente sabe que o ecossistema, as empresas estão evoluindo e a gente fica muito feliz com isso. O mercado da cibersegurança está evoluindo, os MSPs estão melhorando do ponto de vista de maturidade. A gente, nossa, nem se fala 4 anos atrás. Todos nós. Então a gente fica muito feliz com isso. Obrigado. Tá, tamo junto, brigadão. Amém. Galera, se você ficou aqui até o final, eu peço a sua inscrição no nosso canal, que você curte, compartilhe, mande para os seus amigos. E também, aqui durante o podcast inteiro, você viu que apareceu vários QR Codes aí durante a nossa live. Então, você pode ser um parceiro nosso, a gente tem a nossa Start University, que é a universidade onde você pode saber um pouco mais sobre o mercado de cibersegurança, como você pode levar mais proteção de rede para mais empresas, as pequenas empresas. Esses cursos são gratuitos, então é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, ou o link também está na nossa descrição, tá bom? Nos vemos no próximo episódio, muito obrigado e tamo junto. Até mais.